E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou Humberto Pereira e hoje nós vamos tentar construir aqui uma linha do tempo explicando a cronologia das sagas em Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que para começar é melhor a gente começar falando sobre Lost Canvas, que não tem nenhuma confusão. Lost Canvas conta os eventos da antiga Guerra Santa de Atena contra Hades no século XVIII. Então vamos colocar eles aqui no máximo da esquerda. Aqui no meio nós temos os eventos da série clássica dos Cavaleiros, que se passa no final do século XX e que envolvem o Torneio Galáctico, as 12 Casas, a saga de Hilda, a saga de Poseidon e a saga de Hades. E aqui no final de tudo, lá para a direita, nós vamos colocar a nova saga, que é Saint Seiya Ômega, que se passa no início do século XXI e que é sobre a nova geração de Cavaleiros. Nós já temos Seiya como Cavaleiro Sagitário, e nós temos um novo Cavaleiro de Pégasus, que seria o Koga. Bom, até aqui tá fácil de entender. Vamos colocar logo aqui o novo filme dos Cavaleiros do Zodíaco, que é a Lenda do Santuário, e que reconta os eventos das 12 casas. Então também esse aqui não dá confusão. Vamos agora falar sobre o filme O Prólogo do Céu. A gente tem que encaixar ele aqui, depois da saga de Hades e antes da saga do Saint Seiya Ômega. Depois disso, nós vamos falar sobre o que? Deixa eu ver aqui. Sim, sobre a nova saga Saint Seiya Soul of Gold. Essa já começa a dar um pouco de confusão, porque é o seguinte: essa nova saga, ela se passa em paralelo com o final da saga de Hades. Então deixa eu colocar aqui ela embaixo do final da saga de Hades. E os eventos, eles se passam em Asgard. E assim, enquanto Seiya tá lutando contra Hades, tá indo pro Elísios, tá concluindo a saga de Hades, logo após a derrubada do Muro das Lamentações pelos Cavaleiros de Ouro, no qual os Cavaleiros de Ouro morrem, eles ressuscitam em Asgard. E aí começa a saga Soul of Gold, que tá rolando por agora. Então assim, tem muita gente que tá tendo confusão com isso, mas Soul of Gold ele tá passando em paralelo com o que tá ocorrendo lá no final da saga de Hades. E agora nós temos o evento a saga que dá mais confusão de entender, que é o seguinte, que é a nova saga Next Dimension, que é a continuação dos Cavaleiros Clássicos. Ela se passa após a saga de Hades, antes do filme O Prólogo do Céu. Na verdade é o seguinte, o filme O Prólogo do Céu, se você lembrar, Seiya começa numa cadeira de rodas. Então assim, a gente deve pensar que o Next Dimension, ele começa mais ou menos em paralelo nesse período, ou mais ou menos um pouco depois desses eventos, no iniciozinho do filme O Prólogo do Céu. Em Next Dimension, a missão do pessoal é voltar no passado para conseguir salvar Seiya da maldição de Hades, que quem se lembra, na saga de Hades, lá no século XX, no final do século XX, Seiya, ele foi atingido pela espada de Hades, e essa espada ela tem uma maldição que ela vai continuando penetrando no corpo da vítima até matá-la. Então eles precisam voltar no tempo para destruir essa espada antes e salvar Seiya lá no futuro. Então assim, no iniciozinho do filme Prólogo do Céu, o Seiya ainda está na cadeira de rodas, mas no meio do filme, quer dizer, um pouco depois do início, ele desperta. Então assim, a gente tem que colocar o Next Dimension nesse período. Ele é depois da saga de Hades, ele pega um pouco ali do início do Prólogo do Céu, o pessoal volta no tempo para resolver esse problema. Mas aí é que tá o problema, eles voltam no tempo pro século XVIII, no mesmo período em que ocorrem os eventos de Lost Canvas. Quer dizer, eles voltam 200 anos no passado para o período da antiga Guerra Santa. Só que aí que tá o problema que dá uma confusão danada, que é o seguinte: quando eles voltam no tempo, a realidade em que eles estão não é a realidade no qual estão ocorrendo os eventos de Lost Canvas. E aí tem muita gente que reclama, que diz que na verdade Lost Canvas é um spin-off, que não tem nada a ver com a série oficial. Mas assim, quem tá ligado um pouco sobre as teorias de viagem no tempo, existem algumas teorias que trabalham com a ideia de realidade paralela, de universo paralelo. Então, quando você volta no tempo, uma probabilidade é que você volte no tempo não para o seu universo, mas para um universo alternativo.
Qual é o universo alternativo, Lost Canvas ou esse universo de Next Dimension? A gente não sabe, como o pessoal reclama que normalmente o Next Dimension faz parte da série oficial, então o Lost Canvas poderia ser visto como uma realidade alternativa, algo desse tipo. Ou, na verdade, por dentro da teoria de viagem no tempo, ela deveria ser a realidade original, porque ela não foi alterada pela viagem no tempo, sacaram? Assim, quando você volta no tempo, a realidade que foi alterada na verdade, o universo alternativo. Então, vamos deixar essa confusão pra lá, a gente só tá falando aqui sobre a questão da cronologia. Então, assim, o Next Dimension é depois da saga de Hades, pega ali um pouquinho dos eventos do início do Prólogo do Céu, porque você ainda tá na cadeira de rodas, o pessoal volta no tempo, resolve o problema no passado, e aí depois a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe até onde vai o Next Dimension. Se ele vai ser do final da saga de Hades do século XX, voltando para o século XVIII e depois voltando para o século XX, ou se ele vai se encaminhar para uma futura saga de Zeus, que é a saga que todo mundo sonha que ocorra, mas que até agora o Kurumada não deu nenhum tipo de sinal. E assim, e se rolar uma saga de Zeus, é claro que ela vai ter que ser alguma coisa com eventos depois do filme O Prólogo do Céu. Então, aí a cronologia começou a ficar meio bagunçada. Mas assim, eu acho que na verdade são esses eventos que dão um pouco de confusão. Depois disso, vamos falar sobre o quê? Sobre o episódio G. O episódio G, na verdade, ele se passa em paralelo com eventos da série clássica. O episódio G, ele começa ele pega eventos ali logo no início da série clássica, que é cronologicamente 13 anos antes da série clássica, que é o momento em que Saga vai tentar matar Saori. Então o episódio G ele começa com isso aí, com esse evento também. E aí depois ele dá um salto de 6 anos e você tem a luta dos Cavaleiros de Ouro contra os Titãs. E o Aioria, ele já é Cavaleiro de Ouro. Então assim, de certa forma, o episódio G ele pega ali bem o início, em paralelo com o Saint Seiya clássico. Mas os eventos dele, como são 6 anos depois da tentativa de Saga matar Saori, ele acaba ocorrendo antes, mais ou menos 7 anos antes do Torneio Galáctico. Então ele é quase antes da série clássica, mas não é. Porque a série clássica também entra a tentativa de assassinato de Saori por Saga. Agora vamos falar dos outros filmes também, só para contextualizar e fechar. Nós temos o filme O Santo Guerreiro, que foi o primeiro filme dos Cavaleiros, que eles lutam contra Ares. Foi lançado em 1987 e provavelmente ele se passa após as 12 Casas. Provavelmente. Como ele é algo mais ou menos fora da cronologia oficial, então a gente não tem como dizer com certeza. Nós temos o segundo filme, que é chamado A Batalha dos Deuses, que foi lançado em 1988, que é contra Durval. E esse filme, na verdade, ele serviu de base para a saga de Asgard e se passa provavelmente após os eventos das 12 Casas. E uma curiosidade aqui, em 88, quando o filme foi lançado, o seriado estava exibindo as 12 Casas e eles tiveram que inventar alguma coisa, uma série filler, como é chamado, para que o seriado não ultrapassasse o mangá. E aí eles criaram a saga contra Hilda. E o filme, A Batalha dos Deuses, acabou servindo como base para essa saga. O terceiro filme, que é Além dos Defensores de Atena, que é contra Abel, foi lançado em 88, também se passa após as 12 Casas. E aí já tem Cavaleiro de Ouro ressuscitando. E o quarto filme, Os Guerreiros do Armagedon, que é contra Lúcifer, muito estranho esse filme. Ele foi lançado em 1989, e ele se passaria após a saga contra Poseidon. E aí fica faltando apenas 2 sagas dos Cavaleiros, que seria o Santia Show, que se passa cronologicamente após as 12 Casas, que é sobre as Santias, que são a guarda pessoal de Atena, que são mulheres que não usam máscaras, e quer dizer, ao contrário das Amazonas. E a personagem principal é a Show de Cavalo Menor. E nós temos também os eventos do livro Gigantomachia, que é contra os Gigas e contra o deus Tifão, e também se passam depois das 12 Casas. Então, mais ou menos
A cronologia dos cavaleiros até agora que nós temos é essa aqui. É meio bagunçado, porque tem um ponto aqui que você tem viagem no tempo, que é do Next Dimension. Mas é mais ou menos isso aqui. Valeu, galera. Tudo de bom. Aquele abraço. Deixe seu comentário aí. Qualquer dúvida, a gente conversa. Tchau.